verdadeiramente da casa é ele que sabe, não sou eu. Não, é verdade. Estava a pensar que, neste momento, um enorme conjunto de pessoas estará bastante mais pobre por ter jogado na Bolsa esta tarde, às mesmas horas em que nós aqui ficámos bastante mais ricos, sem ter corrido o risco do nosso capital, depois de termos ouvido o João falar como falou. Esta data de 1898 tem uma referência especial na evolução de tudo isto, porque, reportando aquilo que o João depois dizia, por morte da segunda baronesa da Regaleira, a Dona Maria Isabel Allan Palmeiro, este palácio é levado a partilhas e, por 40 mil reis, é dado a indação da respectiva cota hereditária a Dona Ermelinda Palmeiro de Zia Bermudes, que é irmã do terceiro barão, Paulo Carlos Allan Moraes Palmeiro, e que era Viscondessa de Benavente. Julgo não ter cometido grandes desvios. Vou seguir-me por estas notas, que a memória é curta e o saber menor ainda. Bom, aquilo que veio para a família por 40 mil reis, começa o fim de todo este palácio na família por uma razão simples. A vida de grande qualidade é boa, mas tem um custo. Há uma mais barata, mas esta não presta para nada. Portanto, enquanto houver coisas para se vender, ou alguém que empreste dinheiro, aliás, é a razão pela qual nós evoluímos tanto. Nós não teríamos as autoestradas que temos hoje se alguém não nos emprestasse. O problema é que temos poucos palácios para vender. E não sei se podem fazer adjudicações em asta pública de autoestradas. Questão que os juristas vão com certeza resolver. Isso vem a propósito do seguinte. É que este Francisco de Sousa Cruz tinha feito um empréstimo ao marido da Viscondessa de Benavente. As vicissitudes da vida são de que o dinheiro é finito, se não se lhe acrescentar e apenas se gastar. Daí que se façam até as chamadas reservas de cobertura, que às vezes é aquilo que o povo chama os últimos anéis que se vão para salvar os dedos. E, portanto, isto acaba por ser arrematado numa execução hipotecária apenas por 38 mil reis. Dir-me, só uma diferença de 2 mil reis. Bem, não sei se nós temos consciência do que seriam hoje 2 mil reis. É que estes 2 mil reis representam de que o empobrecimento, ao passarem da propriedade imobiliária, estamos a falar deste palacete, para o dinheiro tem mais liquidez, é mais fácil de gastar, não se valoriza porque não incorpora o fator tempo. Tudo o que é monetário, o tempo corrói-o. Razão essa pela qual os romanos usavam moedas de ouro, porque mesmo que a moeda se corroesse, o valor padrão implícito não se corroía. Bem, a partir do momento em que isto fica na mão de um plebeu, Francisco Sousa Cruz, leva alguns tratos de polé. O homem fica um pouco perdido sem saber o que é que ia fazer ao palacete. Admite-se que, inclusive, é pouco adaptado a coisa de tão fino gosto. Portanto, pensa, isto pode me dar algum rendimento. E, no princípio do século, por 1901, Lisboa fervilhava com o fascínio que tinha aparecido uma coisa do Edison chamado animatógrafo. Eu não me refiro ao animatógrafo que podem ver atravessando o Arco-Bandeira e que é hoje uma casa onde gente mal vai tentar ver meninas boas. Não é esse animatógrafo. Existiu, de facto, lá um também, do animatógrafo do Edison, que dava pelo nome do Teatro Elétrico Mágico. Não é por acaso que, muitos anos depois, em Praga, ainda há uma companhia de teatro chamada a Companhia da Lanterna Mágica, que não faz mais do que pegar no velho animatógrafo do Edison, fazer projeções de fundo e sobre o folho depois teatro e balé. Aquilo a que se viria a chamar o teatro total do Ernesto Tola e que nós hoje chamamos pomposa e pateticamente os multimídia. Mídia não existe, é média, o radical da palavra é latim, e muito quer dizer muito, ou seja, aquilo que nos vão servindo como uma salada. Este animatógrafo, também chamado autoestereocópio, tinha alguém que tocava piano e acompanhante, fazendo, digamos, sua adesão ao fundo musical, e instala-se aqui em 1901. Isto foi só de muito pouca dura, porque a nobreza não vinha a ver os animatógrafos, porque constava de que se passavam imagens que não eram decorosas. O povo não tinha dinheiro para vir, portanto, se passado um ano, o palácio estava outra vez fechado. Acontece é que este tipo de construção, quando fechado,
E nesta zona, pelas características climáticas que tem, reparem que tiveram sol a bater aqui, praticamente desde que nasceu. E no inverno tem a chuva picada a bater também nesta fachada, até que acabe. A degradação foi-se acentuando e em 1902 apareceu a ideia peregrina de trazer para aqui uma delegação do Liceu do Carmo. O então reitor, aquilo que... Isto é o quadro do ambiente que se vivia na altura, vamos já agora, no 1901 precisamente, e já vamos ver porquê esta zona era uma zona de facto de grande confluência. Quando se traz para aqui esta delegação dos chamados 6º e 7º ano do Liceu do Carmo, a única coisa que restou foi a célebre frase do reitor que diz: deram-me um liceu para instalar, que seria o primeiro Liceu Nacional Português, que veio depois a chamar-se Liceu Camões e que vai para a Praça do Matador, hoje José Fontana, num projeto muito criticado pela modernidade arrojada que tinha a sumptuosidade faraónica. A verdade é que está lá. Não temos nenhuma escola comparada com aquela e com a Paço Manuel. Do que é que ficou desse célebre liceu aqui, portanto, o primeiro Liceu Nacional de Lisboa? Ficou aquilo que o reitor dizia: eu preciso é de espaço, e para se ensinar, isto é muito curioso porque nós não aprendemos isto, para se ensinar só são precisas duas coisas: luz e bom ar. Quem saiba ensinar. Dispensamos as madeiras e os ornamentos da pedra. Precisávamos era de professores. Coisa que, curiosamente, ainda hoje nós podemos afirmar. Quando se fala na grande renovação, conseguimos arranjar, de facto, grandes restauros, mas não sei se esta condição que o reitor daqui punha precisávamos era de professor. Contudo, ficaram duas referências que têm muito a ver connosco. São dois nomes notáveis, o do professor Paulo Mereia e do professor Cabral de Moncada, fizeram aqui o 6º e 7º ano. O Liceu, em 1907, consegue-se arranjar dinheiro, consegue-se comprar um terreno. A crítica da época é feroz, porque vai muito longe para fora de portas. Atenção de que tudo o que ia do Pátio Eduardo VII para cima já se considerava fora de portas. E vai então ser feita a inauguração do Liceu, com o nome de Liceu Camões, em 1909, e o palácio fica à mercê do que aparecesse. E a primeira coisa que apareceu, estamos próximos de 1910 e, portanto, temos praticamente a República a bater-nos à porta. É engraçado, daí que aqueles ajuntamentos que nós vimos atrás, no primeiro andar, lá embaixo, onde hoje é a Ordem dos Advogados, viveu sempre gente que agitava o status quo. Era o centro republicano que funcionava ali. Aqui em cima veio para cá uma coisa chamada o Cinema Rossio Palace. O Cinema Rossio Palace tinha dois tipos de clientela. A chamada gente abastada, que durante a noite via coisas que o mundo nunca tinha visto e só os olhos com o dinheiro deles podia ver, e durante a tarde viam-se aquelas coisas que eram sobretudo clássicas. Por exemplo, a Fedra, que ensinava boas virtudes e bons princípios, acabou também, ao fim de 4 anos, por falir, uma vez que os filmes especiais, para gente especial, nas noites especiais, alimentavam de facto o cinema, mas as sessões do dia voltaram praticamente à falência. E, portanto, de 10 a 14 é o que se vai passando. Depois, em 1915, até 1917, instalou-se aqui uma coisa que se chamava o Hotel Internacional. O Hotel Internacional tinha uma característica muito curiosa porque era conhecido pela Catedral. Ou seja, os espiões ingleses e os espiões alemães que estavam em Lisboa, uns viviam ali no metrópole, outros aqui, encontravam-se aqui, porque era mais sumptuoso o salão de encontro aqui, com a condição de que um quiosque que existiu aqui e que aparece num daqueles postais que recuperámos era o sítio onde cada um entregava as armas. E, portanto, isto era considerado um terreno perfeitamente neutro, chamado a Catedral, onde se podia entrar e sair sem grande problema. Pensa-se que terá sido esta a razão pela qual quem sobe aqui, por essa travessa lateral, que as escadinhas da Barroca, iria encontrar, em casa menos nobre do que estas, sítio onde meninas boas se encontravam com filhos maus de famílias boas, razão pela qual houve sempre uma conotação de que isto teria a ver aqui com o Palacete. Não tinha rigorosamente a ver aqui com o Palacete. As coisas vão descambando sem que o Francisco Cruz soubesse o que fazer a esse trilho onde se meteu,
E no período de 15 a 17, fica-lhe para aqui o hotel e fica-lhe também uma empresa chamada A Zacaria. Não sei se recordam de que, muito próximo, onde hoje são as Ruas das Portas de Santo Antão, há um lugar de fruta, numa casa junto, aproximadamente, a uma esquina onde estão coisas do Sport Lisboa e Benfica, e que nessa casa há ainda um painel de azulejo ao fundo. Foi uma antiga leitaria, onde tinha a vaca ao vivo, que servia o copo de leite a partir dali. Portanto, esta vacaria que isto há aqui não tem nada a ver com a existência da vaca, como muitas vezes se disse que no resto chão da ordem existia uma vaca. Não existiu vaca nenhuma. A empresa chamava-se a Vacaria. A vaca estava na Rua das Portas de Santo Antão, nessa leitaria que servia leite a copo. Em 1917, no Governo Civil de Lisboa, aparece uma referência muito engraçada, que é um chamado Clube da Regaleira, pedia para pagar a licença para prolongar as diversões para além da meia-noite. Bom, e assim ficou, sem saber bem o que se faria ou não, sendo certo que podiam, de facto, prorrogar para além da meia-noite. Em 1918, continuava sem saber que utilidade é que havia de dar a isto, e o que se foi tentando fazer foi, sempre que havia umas exposições, por exemplo, as exposições de figura de cera estiveram nesse salão durante muito tempo. Duas curiosidades que julgo que a esta hora já não é preciso pôr bolinha a sinalizar ali as imagens. Foi a primeira exposição que se começou a fazer sobre a alçada da medicina, no sentido de explicar às pessoas que uma coisa terrível que se chamava sífilis, que graçava de facto pelos anos fora. Não se esqueçam de que a Guerra de 14 começou a espalhar uma série de coisas pela Europa fora, e essas figuras de cera tinham uma parte diretamente aberta ao público e outra parte que eram, no fundo, manequins de demonstração e de referência de um conjunto de doenças venéreas que era mostrado apenas a médicos e a mulheres só se fossem médicas. Há um apontamento sobre a Lisboa curiosa desta época que diz: nunca tanta gente feminina se apresentou com o título de médico ou estudante de medicina no Palácio da Regaleira. Em 1919, o Francisco Sousa Cruz estava praticamente falido e chegou à conclusão: se eu não safo, por qualquer modo, aquilo em que me enfiei aqui, e eu fico depenado. E acaba por vender todo este conjunto, exceto o que vai do pátio da Barroca para cima. Já não pertence à estrutura inicial do palácio, já vamos ver qual era, a uma firma chamada Artur Adriano Aires Limitada. O período mais áureo para mim, e que eu acho mais notável, é este período que começa de 20 para 23, em que aparece o Regaleira Club. O Regaleira Club, devo dizer-se que tem sido para mim uma coisa extremamente fascinante, porque teve sempre uma enorme ambivalência entre aqueles e as crónicas, a crónica ilustrada, o ABC, os diários de notícias da época, referiam que a modernidade americana chegou a Lisboa. Finalmente, há sítios onde há jazz band, onde se dança o Charleston, onde se pode beber champanhe, onde se pode fumar e fazer história até altas horas. E, portanto, isso era um sinal de modernismo, de capacidade, como se diz num dos escritos, de receber os turistas que vêm ver as belezas da nossa pátria. Esse conceito de pátria aqui é capaz de ficar um bocado desajustado. E depois havia uma outra ala que achava que tinham transformado a Igreja de São Domingos num antro de vício que se estendia até aqui. Portanto, como é que o vício começa na Igreja é uma coisa que me faz alguma confusão, se não seria ao contrário, o vício sairia daqui para a Igreja. Este Clube da Regaleira tem, contudo, algumas coisas muito curiosas. É que nós estamos no período da vida áurea noturna em Lisboa, que nunca mais tivemos aqui. O Maxime, celebérrimo e chiquérrimo, estava no Palácio Foz. Exatamente. Inclusive está conservadíssimo impecável. O Bristol estava aqui em cima, onde hoje é um serviço, uma sede do Benfica. Em frente, o que hoje chamamos a Casa do Alentejo, era um clube com aquele desenho de pertencimento árabe, onde se encontrava a mais fina flor da gente chique. E onde, de repente, fortunas
sem pensarem que a Europa não lhes ia mandar dinheiro a não ser quando nós entrássemos para a União. Como vem, tudo isto foi sempre correndo mais ou menos mal até chegarmos à situação de hoje. Esta idade do jesuano está muito bem descrita na obra do António Ferro. E deixem-me fazer aqui uma referência, porque julgo, se há pessoa que soube encarnar a criação de protótipos mundiais da publicidade, foi o António Ferro. Ninguém como ele se iria lembrar de uma frase que dura até hoje, nunca teve crise financeira, também não tem cotação em bolsa, mas que se chama Fátima, altar do mundo. É uma coisa que vende. Vinha aí a guerra de 39, 45, como é que não havia de vender? Claro que vendia, nós estávamos a sair de uma outra guerra, da de 14, 18. E este António Ferro, de facto era um jornalista notabilíssimo, tem uma edição de um pequeno pulso chamado A Idade do Jazz Band, em Lisboa, onde se contam coisas curiosíssimas. No corcovilho da época, esta representação dual entre o chique, o sórdido e o pecaminoso, levou a que houvesse várias tipificações. Ou era um nightclub, ou era um dancing, ou era um cabaré, ou então o mais disfarçado era o club, porque tinha um certo toque inglês. Então passou a chamar-se o Regaleira Club. O Regaleira Club era designado como a casa onde as mulheres fumam e tratam os homens por tudo. E onde o dia começa à noite. E só acaba quando o dia começa novamente. Tinha serviço com ouça marcada. O André Palmeiro descobriu, numa tese de mestrado sobre o divertimento e o pecado em Lisboa, magnífico serviço de restaurante, Robert Nicole de l'Apollo de Paris, variedades e concertos, jazz band, uso cigano, que estavam muito na moda, os conjuntos de violinos ciganos, os jantares-concertos e os tangos também. Está aqui. Uma coisa muito curiosa é que as fichas para jogar eram fichas editadas. Esta é a imagem, eram estas precisamente, 20 cêntimos de altura. Já agora, João, o anterior, esta sala onde nós estamos aqui e esta escada por onde nós subimos é aquela que está além do lado esquerdo, o que mostra que quando fizemos a recuperação de 2002, percebeu-se que aquela campânula da entrada não joga nem tem a ver com a estrutura desta riqueza de teto. Isto é, houve um momento em que não haveria dinheiro, não haveria bom gosto, não haveria cuidado, ou os três juntos, em que fez uma cobertura por cima daquele teto que aparece além, que tinha as mesmas características de trabalho desse teto de estucado italiana que nós temos aqui neste primeiro painel. Uma das coisas que ficou célebre na Lisboa da altura é que havia um conjunto de palavras porque se referiam às pessoas que frequentavam o Palácio da Regaleira, ou o Regaleira Club. Eram as palavras quase mágicas. O champanhe, dito com as vogais muito abertas, as cocotes, os papiões e as boquilhas de âmbar, porque fumavam as mulheres chiques. Porque uma mulher de cigarro na boca era uma ignomínia. Uma mulher com uma boquilha de âmbar conseguia perfeitamente estar integrada dentro do ambiente que o palácio representava. Bem, em 23, recordaremos com certeza todos que saiu a lei do condicionamento do jogo em Portugal. E deu-se uma monumental perseguição por parte dos governos civis contra aquilo que chamava o jogo ilegal. Esta casa, sem ter jogo, não vivia. E como não vivia esta, não viveram muitas outras, e a consequência foi que em 1923 a casa praticamente estava arrumada. E então, nessa altura, afirma Artur Adriano Aires, vende o Palácio da Regaleira à Companhia dos Tabacos de Portugal, que pertencia a Alfredo da Silva. Que, com uma visão muito sensata, entendeu que não era de transformar isto sem mais nem menos, porque interessaria que isso fosse uma referência que ficasse a marcar o tempo. A Companhia dos Tabacos estava ali na Avenida da Liberdade, num litígio com o senhorio, e, portanto, por cautela, achou que era boa comprar aqui, até porque viria provavelmente transferir-se para aqui.
Depois é um conjunto de vicissitudes em que isto ficou um pouco à mercê do que vai acontecendo. Veio para aqui também a Casa das Beiras, a fotografia eletrorápida, os instrumentos musicais de Lacha Castelo Branco, os armazéns de roupas Nogueira Viegas, a empresa portuguesa de instalações elétricas, um estabelecimento de peixe e um estabelecimento de fruta da Maria de Almeida. Está aqui. Desculpa. Da Maria de Almeida, é só. E o Bazar Universal, que eu julgo que ainda haverá aqui, eventualmente, gente da Ordem que se lembra, eu ainda o conheci, lá embaixo, onde hoje é as instalações do Conselho Superior, foi o bastonário Júlio Castro Caldas que negociou a saída das pessoas do Bazar Universal. Em 1929, a Associação dos Lojistas pensou, a chamada Associação Comercial dos Lojistas de Lisboa, pensou que poderia instalar-se com dignidade, uma vez que a Associação Comercial Portuguesa se tinha instalado praticamente frente ao Coliseu, um palacete muito bonito também da época. E tem o bom senso de vir aqui ver o que é que se passava. Este relato é notável que eu me permitia ler. Depois o clube fecha e, como quer que a Companhia dos Tabacos estivesse ameaçada de despejo do prédio que ocupava e ocupa ainda na avenida, comprou a reveleira, afirma Artur Aires Limitada. O ano passado, em 1929, a direção da Associação Comercial de Lojistas de Lisboa foi vê-lo. Ficou abismada. O palácio estava no meio desse estado. Tratava-se de um chavascal, soalhos esburacados, paredes sujas, portas escangalhadas, um pavor. A Associação dos Lojistas se reuniu e chegou à conclusão: nós vamos desistir. Isto é um relato muito curioso, muito mais extenso, do João Paulo Freire, na Lisboa do meu tempo e do passado. Bem, o ambiente coevo, aqui tem o fotógrafo no resto do chão, o ambiente da época era mais ou menos este, e agora pergunta-se, o que é que tem a ver com isto e como é que a Ordem vai aparecer nisto tudo? Aquele senhor que está além, ao meio, que parece mais pequenino, mas não é, foi o maior, o primeiro dos bastonários que nós tivemos, Vicente Monteiro. E este Vicente Monteiro, em 1838, eu agradecia uma coisa, vou dizer que o quadro é um retrato de uma Malhoa, e é o original. Tem havido várias tentativas de fazermos uma fotocópia em Sarapilheira para gamarmos aquele. Mas está devidamente identificado para sabermos se nos mexerem no quadro. O Vicente Rodrigues Monteiro, e precisávamos vir um pouquinho atrás, é o homem que em 1838 funda a Associação dos Advogados Lisboetenses. E os estatutos de 1838 o que tinham era como grande objetivo criar efetivamente uma ordem dos advogados. Isto não foi fácil, aliás, a vida dos advogados em Portugal foi sempre um pouco truculenta. Mais tarde, em 1857, Silva Ferrão, que nós lembramos da história do direito, o grande penalista Silva Ferrão, sugere as bases da criação de uma ordem dos advogados. Em 1873, o Vicente Rodrigues Monteiro, já com uma idade relativamente avançada, alude à existência de uma comissão para lançar o plano da Ordem dos Advogados. Em 1879, o Paulo Midozzi, se quiserem, veem o retrato ao óleo dele à entrada da biblioteca, lá embaixo, no primeiro andar, apresenta um projeto para a criação da Ordem e, em 1880, o Francisco Beira Beirão, o homem do Código Comercial de Veiga Beirão, apresenta ao Parlamento um projeto de lei sobre a criação da Ordem dos Advogados Portugueses com base nos trabalhos que o Paulo Midozzi tinha deixado. Em 1884, o Hugo Guzmão Correia Aroca renova essa iniciativa e depois, em 1985, volta-se a insistir no Parlamento pela criação da Ordem. Havia a ideia de que a Ordem seria, e isto é muito curioso porque estamos na altura ainda em tempos da monarquia, ainda não chegamos a 1910, mas havia toda a ideia de que se os deixassem juntar, seria uma força de contrapoder ao absolutismo que o rei podia ter. Não só interpretam as leis, como são voz de muito povo. Esta expressão eu acho notável. Ainda me lembro de algumas campanhas à Ordem que tinham problema dar voz a quem não tem voz, dar voz ao povo, enfim. A gente hoje já acha isso um pouco usado. Não inventámos nada.
Isto já vinha, de facto, daquilo que se falava ainda no tempo da República, quando se tentou implantar a ordem. As coisas avançam. Em 1887, o Francisco Beirão, na proposta de lei que faz sobre a organização judiciária em Portugal, na Câmara dos Deputados, inclui um título específico sobre a organização judiciária que chamava da Advocacia. Em 88, a Comissão de Legislação Civil da Câmara dos Deputados apresenta um projeto de organização judiciária, onde refere novamente a ordem. E em 1902, o João Henrique Ulrich refere a falta que faz e o atraso que representa um órgão que pugne pelas liberdades, pela independência da profissão e permita ser um elemento agregador da profissão. E isto são palavras de 1902. Portanto, não estão a uma distância tão grande e têm a atualidade, para mim, que hoje tem. O Armando Vieira de Castro, em 1902, continua a lutar por isto, ou seja, pela criação da ordem, e é o Luís Augusto Pinto Mesquita de Carvalho que apresenta à Câmara dos Deputados, depois em 1912, um projeto de organização judiciária com a inclusão da ordem. Um nome que nos é peculiar, o de Osório de Castro, em 1918, o conselheiro Alberto Osório de Castro, que era então Ministro da Justiça e do Reino, convida a Associação dos Advogados de Lisboa a formular ela, a associação que já vinha desde 1838 a lutar, a formular ela um projeto. Os projetos havia vários, o problema era sempre a independência da ordem. Isto tinha sido uma expressão fatal, chegava ao Parlamento, batia contra as pedras do Parlamento e deslizava pelas pedras abaixo. O professor Abranches Ferrão, que era ministro em 1923, apresenta à Câmara dos Deputados mais um programa para a criação da ordem. Finalmente, nós devemos muito ao professor Manuel Rodrigues, que foi quem mandou construir o Grande Tribunal de Coimbra, que foi lente e que foi um ministro que olhou a advocacia com um carinho especial. Daqui vem a acontecer que, em 1926, com o célebre decreto 11.715, é criada, de facto, a Ordem dos Advogados Portugueses. E o primeiro bastonário é precisamente aquele senhor que tinha, na altura, 80 anos, o nosso bastonário Vicente Monteiro, que está ao centro da Galeria dos Bastonários. A Ordem não vem para aqui, a Ordem vai para a Rua da Emenda, praticamente é inexpressiva, sucedem-se as reformas do Estatuto Judiciário e há uma frase notabilíssima num preâmbulo do Estatuto Judiciário que diz o seguinte: a Ordem representa hoje, estou a citar de cor, não é preciso dizer, mas a ideia não a vou traiçoar, a Ordem representa hoje uma referência na sociedade portuguesa. E assim como os magistrados têm direito a uma velhice digna, correspondente à dignidade da profissão que tiveram, também é necessário que os advogados a tenham. E para isso se cria uma verba chamada Procuradoria para que sejam pagos procuradores. E que dela sobra uma parte que, junto ao que pagam para a sua própria ordem, funde um fundo de assistência. Foi daqui que nasceu, mais tarde, em 1947, a primeira Caixa de Previdência da Ordem dos Advogados. Bom, a que propósito é que nós vimos parar aqui? Vimos parar aqui porque um senhor que está além, que é o professor Barbosa de Magalhães, que era na altura bastonário, chegou à conclusão de que a Ordem tinha que ter uma grande renovação. E para isto tinha que ter umas instalações. E voltou sempre a pôr o problema onde é que se deve estar situado. Havia quem entendesse, bem, na Rua da Emenda, pelo menos está à mão de semear. Havia quem dissesse, nunca deve sair da Baixa por uma razão simples. Porque o centro do poder é o Ministério da Justiça, se está na Baixa, está lá em baixo. E a seguir, o núcleo central da vida judiciária portuguesa estava ali na boa hora. Portanto, devia ser tão próxima quanto possível, de tal maneira que o bastonário diariamente pudesse saber como corre o tratamento aos advogados naquilo que se chamava a Casa da Justiça. O professor Barbosa de Magalhães, que agora só por curiosidade, é um dos retratos a óleo das preciosidades que a Ordem tem, porque é do Medina, e que quando passarem, hão de reparar que há 3 quadros a óleo que quando se atravessa essa sala, os olhos têm-se a sensação que nos acompanham, porque tem um efeito estroboscópico gerado pelo tipo de iluminação que tem. É um pequeno pormenor
porque algumas pessoas têm a sensação de que o quadro se mexeu e voltam atrás, e de facto os olhos acompanham o movimento inteiro. Eu permitia-me aqui, e vou tentar sintetizar e ser breve, para dizer o seguinte. Há uma ata muito curiosa em que diz o seguinte: em 1933, o professor Barbosa de Magalhães chegou à conclusão de que a ideia da compra de uma casa, ou ainda melhor, da construção de um edifício próprio para a ordem, era a preferida por todos. Mas reconhecendo-se a dificuldade de encontrar um prédio nas condições requeridas e a inconveniência de antes saber onde virá ser construído o Palácio da Justiça. Palácio da Justiça, cujo projeto começa em 1930. E que quando começa era um U, já só houve dinheiro para fazer 2 blocos, o do lado direito e o Tribunal de Polícia ao fundo. Depois a seguir bateram contra a testa dos militares. As discussões não foram realmente muito concludentes e acabou num parque de estacionamento, que é a coisa mais barata e mais rentável de fazer atualmente, porque já não havia dinheiro também para a terceira aula. Mas, portanto, discutia-se muito, vai para lá, não vai para lá, vai para o pé do rio, vai para Belém. Bem, no meio dessa discussão, o professor Barbosa de Magalhães, com a sua peculiar sabedoria, dizia, antes de saber onde é que irá ser construído o Palácio da Justiça, mandar construir um prédio em lugar que nem seria central e poderia vir a ficar afastado daquele Palácio da Justiça. Resolveu-se então que, se aparecesse um prédio de boas condições para tomar de arrendamento, se aproveitasse a oportunidade para mudar a sede da ordem. Nesse sentido, também começou o Conselho a empregar os seus esforços, até que se lhe deparou esta preciosidade, que era o primeiro andar do Palácio da Regaleira, que podia ser arrendado. Estabelecem-se os contactos com a Companhia dos Tabacos. A situação era esplêndida, como se diz na ata, com um grande salão para as Assembleias Gerais, conferências e sessões solenes e com os mais compartimentos para o serviço da ordem. Pareceu assim ao Conselho Geral de então que valia bem a pena passar a pagar, juntamente com o Conselho Distrital de Lisboa, uma renda bem mais elevada do que estava pagando, estava na Rua da Emenda, tanto mais que nessa nova casa nenhumas obras de adaptação teria que se fazer, pois que elas se obrigavam a ser feitas pela proprietária Companhia dos Tabacos. Bem, tudo isto, de facto, pareceu que seria a grande solução e avançou-se com o pedido do Conselho Geral junto do Ministro da Justiça, a quem se deu conta do projeto e, no fundo, fazendo-lhe alguma referência, se o Ministério da Justiça, já nessa altura, se pudesse fazer algum apoio, porque nós também somos operadores do teatro judiciário. As verbas não foram muitas, achou-se que deveria ser ponderado, enfiando davam-se ou não ao poder. Bem, há uma ata depois, em 1934, que nos deixa estarrecidos com o que aconteceu. E a ata diz o seguinte: é já do conhecimento de todos que no primeiro andar do Palácio da Regaleira, que tomámos de arrendamento à Companhia dos Tabacos de Portugal, havia obras a fazer, as quais, segundo os cálculos mais otimistas, deveriam estar prontas no fim de fevereiro último, mas que afinal têm durado muito mais tempo e infelizmente ainda vão durar. A razão dessas enormíssimas demoras tem sido o estado do prédio. Ninguém podia calcular que fosse, pois com surpresa de todos, à medida que as obras iam caminhando, foram-se encontrando grandes defeitos de construção que era absolutamente necessário remediar para evitar futuros aborrecimentos e desastres. E mais tarde, quando as obras, já demoradas por esse motivo, estavam adiantadas, reconheceu-se que grande número de paredes, as da parte de trás do prédio e ainda outras, ressumavam água que não se sabia de onde vinha e mesmo manifestavam que os esgotos do prédio estavam em péssimo estado de conservação. Novas e grandes obras se tornaram assim necessárias, mas antes de as começar, necessário foi descobrir a causa ou as causas dos males que se tinham manifestado. Viu-se que era indispensável não apenas reparar, mas destruir algumas daquelas paredes que estavam já em muito mau estado. Tudo isto dura até 1939. Só depois, em 1939, é que, de facto, com a presença do general Carmona, a ordem vem aqui para o primeiro andar. Já agora deixem-me só referir, porque acho muito curioso que o Alberto Sousa Lamy, um trabalho que tem a Ordem dos Advogados em Lisboa, um trabalho de 84, tem esta citação que eu acho muito curiosa. Na larga mancha escura das togas, das becas e das casacas, destacavam-se os capelos vermelhos dos professores catedráticos de Direito, Barbosa de Magalhães, Beleza dos Santos, Fezas Vital, Jaime de Gouveia, Marcelo Caetano, Paulo Rodrigues, Paulo Cunha, Rocha Saraiva e Rui Ulrich. Estava a ser
implantada a ordem no Lar São Domingos, no Palácio da Regaleira. Bem, as coisas não correram assim tão bem porque começou-se a chegar à conclusão que afinal o primeiro andar era curto. Isto, aliás, começou logo em 39, porque o Conselho Distrital de Lisboa dava a dimensão de atribuições que começava a ser solicitado. Isto é uma coisa portuguesa e julgo que natural. Se nós não temos nada, não sentimos necessidade de nada. A partir do momento que temos uma entidade que nos protege, temos que lhe pedir tudo aquilo que ela pode fazer, o que não pode fazer, aquilo que nós queremos e aquilo que não é preciso. E, portanto, o Conselho Distrital de Lisboa, na altura, vê-se com uma série de solicitações em que já não dava para juntar, portanto, a ver, o primeiro andar desse palacete tinha o sítio do Sr. Bastonário, nós chamava gabinete, recebia, digamos, em Conselho aberto. O Conselho Geral tinha um Conselho Superior, tinha uma coisa chamada tutela deontológica, o Conselho de Deontologia 2, mais o Conselho Distrital de Lisboa. Isto, a dada altura, começou a ser muito complicado. Bem, como é que se faz? Como é que não se faz? Havia a hipótese de tentar dialogar com a Casa das Beiras, que ainda se mantinha cá. Acabaram por mover uma ação de despejo, acabou por se obter a Casa das Beiras retirada daqui, e em 1960 já se tinha junto algum dinheiro numa coisa chamada Caixa de Previdência da Ordem, que tinha sido fundada em 1947. É uma célebre assembleia, não vamos fazer as citações da ata dela, em que se põe a questão. Então, e se comprasse o palacete e passasse a fazer tudo isto para a Ordem? E houve alguém que sensatamente pôs o problema. Sim, isto era uma grande solução. O problema é a Ordem não tem dinheiro. E houve uma alma luminosa que pensou, sim, não tem a Ordem, mas tem a Caixa. E a Caixa é da Ordem, logo a Caixa é nossa. Bom, e com isto, em 1960, a Caixa, por 11 mil contos, comprou este edifício.